a missão que este país tem: iluminar o mundo com a verdade, vivida e praticada pelo Cristo. Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite a você que nos acompanha toda noite, toda segunda-feira, para trabalhar as vibrações do Brasil e as vibrações do mundo. Meu nome é Gilson Pimentel. Eu e a nossa irmã Edna Maria Bolso Parmegiani fazemos esse programa toda segunda, procurando mostrar que você pode sim ser um agente de mudança. Que se o mundo está ruim, se o Brasil passa por desafios, nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus e ajudar onde quer que a gente se encontre a melhorar a vibração e melhorar também o próprio planeta Terra. Parece utópico, né? Parece coisa de doido, não parece? Mas não é não. Hoje a ciência já demonstra que as frequências, as vibrações, elas conseguem trabalhar a cura, elas conseguem modificar uma partícula, uma molécula, elas conseguem curar, não é? E se a gente consegue uma pessoa só fazendo isso, imagina quando a gente junta todos esses espíritos, né, encarnados e desencarnados, do Brasil e fora do Brasil, que têm o mesmo compromisso. E se nós vibrarmos na mesma frequência, o que será que acontece? Ela potencializa, ela vibra mais alto, ela vibra mais forte, ela vibra mais longe, ela irradia. E essa energia é capaz de corrigir, simplesmente isso, corrigir todas as frequências dissonantes que existem ao seu redor. Uma briga é uma vibração dissonante. Uma disputa de interesses é uma vibração dissonante. Um sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de perseguição são também vibrações dissonantes. Então, quando essa frequência ela é expandida por cada um de nós, a gente vai quase que varrendo, limpando, vai retirando todos esses empecilhos do caminho e vai reequilibrando. Coloca uma pessoa num ambiente calmo, você vai ver que ela continua calma. Pega a mesma pessoa calma e coloca num ambiente ruim. O ambiente vai adoecer a pessoa, não é? Muitas pessoas tomam determinadas decisões porque o ambiente está ruim, ou porque o seu coração não está bem. Mas se eu melhorar o ambiente, essa pessoa melhora instantaneamente. E se por acaso eu melhorar a pessoa, o ambiente melhora instantaneamente. Olha o poder que nós temos nas mãos. Já diria Norman Vincent Peale, que o poder do pensamento positivo é capaz de atrair para nós aquilo que nós queremos positivamente. Não é? Você já leu Joseph Murphy? Poder do subconsciente? Dizendo que no nosso subconsciente nós construímos o consciente e que o consciente de um, somado ao consciente do outro, começa a criar um consciente coletivo para que outras pessoas vibrem ou pensem na mesma sintonia. Olha quanta coisa, não é? Meu boa noite a você, meu irmão. Meu boa noite a você, minha irmã. Nossa irmã Edna está em Campinas, né, Edna? Acompanhando hoje online. Hoje é aniversário do filhão, do filho mais velho, grande Moisés Parmegiani,
Que Deus abençoe, grande amigo, que Deus ilumine. Meus parabéns para você por mais essa data especial que você comemora hoje. Que Deus te abençoe. Olha a música. Aí, Moisés, essa é sua. Tá bom? A Verônica, a Isabela, todo mundo que está aí, sua esposa, que todo mundo comemore cada vez mais esse grande dia, tá bom? E meu boa noite a você que está conosco. Boa noite, Dona Maria Ratti. Boa noite, Dona Suzy, Tica. Boa noite, Dona Ana, Márcia, nosso irmão Carlos, todo mundo que está aí conosco na live hoje, não é? Que acompanha esse trabalho e que vibra, como um grande instrumento da espiritualidade. Você sabia uma coisa interessante, falando sobre isso? Você sabe que as partículas, elas não se tocam, né? Quando a gente faz isso, a gente encosta uma mão na outra, se você colocar um microscópio e for olhar, você vai ver que nós temos várias imperfeições nos dedos, dos dois lados, e quando você aproxima, tem um campo de repulsão, que faz com que a gente tenha a sensação de toque, mas são sensações de forças controversas, forças que se repelem. Se você conseguisse simplesmente tocar um átomo no outro átomo, causaria uma fusão nuclear. Teria uma bomba atômica, não é? E quando eles falam de energia, você tem um campo de energia na sua mão. Quando você fala de irradiar essa força, você está potencializando esse campo que está em sua volta e que faz com que ele se conecte com outros de outras pessoas. É uma grande corrente, um grande circuito mediúnico, ou circuito energético, psíquico, se a gente também puder falar, tá bom? Então hoje nós estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para conversar com você sobre esse trabalho. Hoje, dia 3 de março de 2025. Daqui a pouco colocaremos o hino nacional brasileiro, tá bom? E vamos sempre pedir para que a espiritualidade abençoe a cada um de nós, tá bom? Boa noite novamente a todos que estão aqui conosco. E vamos iniciar fazendo a nossa prece? Vamos? Mentalize seu anjo da guarda. Mentalize o espírito que te acompanha. Mentalize as falanges espirituais que trabalham a serviço de Deus. Recolha-se em pensamento e comece a mentalizar uma energia, uma vibração que começa agora a percorrer a sua mente. Imagine que você é luz e teu corpo nesse instante, todo ele se torna luz. Imagine essa luz aumentando. E conforme ela aumenta, ela também permeia todos os cantos do espaço onde você está. Alguns em casa, outros no trabalho. Alguns no quarto, outro no carro, outros na sala, outros na cozinha. Alguns andando, dirigindo-se para pegar um ônibus, um metrô, ou até mesmo cozinhando. Mas a mente está conectada num só lugar. E na hora que nós fazemos a nossa prece,
todos os outros pensamentos diversos desaparecem. Adversos desaparecem. Sentimentos estranhos somem. E apenas uma vibração de paz, de excelsa paz, nos envolve. E é nessa hora que mentalizamos o Cristo, de braços abertos, olhando firmemente em nossa direção e com um leve sorriso nos convida a orarmos todos juntos, irradiando essa prece a todos os cantos onde o nosso coração possa alcançar. Ah, Pai, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz, e no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, nossos passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja.
na casa de Maria, a casa que busca também a vibração, o sentimento e a energia de nossa Mãe Maior. Nós também rogamos a esse ser que tem cada vela acesa é uma esperança. Cada chama acesa é uma forma também dos espíritos encontrarem um seu caminho. Para nós é fácil você olhar uma vela, você olhar a luz do sol, uma lâmpada. A facilidade das tecnologias faz tudo parecer muito simples, muito fácil. E às vezes é tão fácil que a gente não dá nem o seu devido valor. Mas você já imaginou aquele que mora onde não tem luz, onde não tem sol, onde não tem eletricidade, onde aqueles que ali estão perderam a esperança, perderam a crença, perderam a fé? Sabe um lugar onde os espíritos não conseguem nem olhar a si mesmos, porque não tem espelhos. E as suas mentes estão tão distorcidas que eles não conseguem nem enxergar uns aos outros. Dr. Bezerra de Menezes trouxe uma mensagem, não faz muito tempo, e ele contava a história de um espírito que saiu de Capela para cá. Na sua narrativa, ele dizia que esse espírito passou milhares de anos nessa transição, de sair de Capela e vir para cá, para o planeta Terra. E ele dizia que era muito escuro. Esse espírito estava numa sujeira tão grande que ele mal se enxergava. E depois de um bom tempo, um ser de luz se apresentou a ele e estendeu as mãos. E ele falou que aquelas mãos transmitiam uma luz suave, uma luz que não o incomodava. E quando aquela mão se aproximou da mão desse espírito, o espírito começou a enxergar que a mão dele estava imunda, estava suja. E aí ele teve uma leve noção de como que ele estava. E há quanto tempo? Milhares de anos. Quando a gente acende uma vela, não uma vela qualquer ou uma vela simplesmente para iluminar a casa, mas uma vela com um propósito. Lembra que o cigano Dom Carlos Amires disse? Na casa de um cigano, uma vela, o quê? Uma vela nunca se apaga. Só ele sabe o que está firmado lá. Só ele sabe por que acendeu. Então, quando você acende uma vela com propósito, você coloca a sua vibração, essa luz que é pequenininha, ela começa a se acender no mundo espiritual também. E nessas regiões que eu disse, escuras, sombrias, elas aparecem com pequenos pontos luminosos. Em meio à escuridão, de repente, começa a acender aquela luzinha, que você não enxerga uma vela, você só enxerga a luz. E aquela luz que acende naquele lugar, no começo ela espanta os espíritos, porque eles não estão acostumados com ela. Então aqueles espíritos que veem aquela luz se acender, eles se apavoram, se afastam, se escondem. Depois eles percebem que aquela luz é boa, traz uma vibração gostosa, acalma os seus espíritos, acalma os seus corações. Aí eles se aproximam devagar. Aí eles vão se aproximando, tal qual pequenos animais que ainda não conhecem o fogo. Aí por curiosidade eles vêm, eles querem tocar, e quando eles tentam tocar, eles não se queimam. A luz dessas preces associadas a essas velas, na hora que eles tocam, faz com que o corpo deles sinta uma vibração de alívio à dor.
e aquela luz que ali está os aquece. Você já viu quando está frio? A gente deixa, principalmente quem cuida de animais da fazenda, uma lâmpada acesa no galinheiro, no lugar onde tem filhotes, né, pequenos animais, e aqueles animaizinhos todos ficam deitados em volta da lâmpada por causa do calor. Uma chama faz mais ou menos isso. Só que ela apaga, não apaga? Depois que a vela termina, depois que você para de lembrar na vela que você acendeu, a chama vai esvaecendo até desaparecer. E aquele ambiente volta à escuridão de antes. Por que a gente acende toda semana? Para manter sempre essa luz acesa. Ao mesmo tempo que a gente pede para os espíritos olharem por nós, a gente pede para que eles ajudem pela vibração a melhorar o planeta, em especial o Brasil, a gente também pede que essa energia possa ser canalizada para esses que sofrem. É um grande trabalho, não é? Maior do que a gente pode imaginar. Então nós agradecemos a todos esses espíritos que nos fazem entender tudo isso, que nos fazem enxergar a tudo isso. E nós convidamos você, meu irmão, você, minha irmã, para juntar fileiras toda segunda-feira aqui conosco. Tá bom? Semana de carnaval, não é? Como é que está aí perto onde você mora? Muita gente indo se divertir? A diversão, quando feita com equilíbrio, ela é extremamente salutar. Até o Dr. Rudolf Steiner, que é um espírito médico, numa das reuniões, ele ensinou a gente a rir, a dar gargalhadas. Então, sorrir, alegrar, é benéfico. Quando que gera um problema? Quando a gente, na verdade, se perde naquilo que a gente está fazendo, a gente se direciona para o mal ou se prejudica. Quando que a gente se prejudica? Quando a gente, muitas vezes, é levado a fazer coisas que normalmente nós não faríamos. As festas, por exemplo, que nós chamamos hoje de carnaval ou carnavales, dentro da história se remete, por exemplo, a festas pagãs. Antes mesmo do Cristo, faziam-se festas muito regado a bebida e comida. Os reis, por exemplo, quando ganhavam as batalhas, eles faziam grandes festas para os soldados para comemorar. Quando eles, por exemplo, iam fazer alguma comemoração especial, eles faziam grandes festas. Quando faziam pactos com outros países, com outros governos, com outros reinados, eles faziam grandes festanças, sempre em excesso. Então isso sempre existiu. Mas esse que a gente chama de carnaval hoje, ele está relacionado a festas que se faziam principalmente com o intuito de você fazer a festa do invertido. O que era a festa do invertido? Tudo aquilo que antes era proibido, a gente faria uma festa para se liberar. Então, é proibido você, por exemplo, ficar com uma outra pessoa porque você é casado. Nessa festa pode. É proibido você andar sem roupa, né? Não pode, sem camisa, a mulher também sem camisa. É proibido você se despir na frente dos outros, né? As regras da sociedade diziam que não é de bom tom você fazer isso. E tem um porquê de você não fazer. Só que nessas festas criava-se o seguinte conceito: aqui não tem regras. Aqui tudo pode. E nesse conceito de você ir contra as regras, as leis, e deixar as pessoas fazerem tudo que elas poderiam fazer, começou-se a colocar para fora todos os seus instintos. Olha como isso é interessante quando a gente estuda. Aqui na casa, quando chega uma pessoa para passar por um atendimento, seja homem ou mulher, que está com uma roupa mais decotada, uma calça mais curta,
é pedido que se coloque um avental em torno da pessoa. Algumas pessoas reclamam, falam, mas por quê? Que bobeira, não precisa. Em casa eu ando assim. Só que aí a gente explica, olha, como nós estamos entrando numa área de atendimento espiritual, é preciso conhecer também que tipo de atendimento é feito ali. O atendimento não é você ir fazer uma consulta para um espírito, para um adivinho, para uma pessoa que lê baralho, para saber a sua sorte, ou com quem você vai casar. O trabalho é muito mais profundo. Aqui são tratadas pessoas que têm diversos tipos de desequilíbrios. Aqui chegam pessoas com problemas de vícios. Aqui chegam pessoas que têm problemas do sexo. Aqui chegam pessoas que têm problema de ira, de raiva, de descontrole. Pessoas, por exemplo, que já sentaram à frente de uma entidade espiritual e que disseram assim, olha, acabei de matar uma pessoa. Não sei o que fazer. O que eu faço? Já ocorreu. Ou pessoas que participaram de uma coisa muito ruim com outras pessoas e depois vêm passar pelo atendimento espiritual para saber se existe algum perdão para aquilo que ela fez. Tem casos e casos. No livro Condomínio Espiritual, nós entendemos ali, por exemplo, quando uma pessoa está vinculada com um grupo grande de espíritos. Pode ser 10, 15, 20, até mais. Quando a gente pega, por exemplo, a leitura do Evangelho, onde Jesus chega à cidade dos Gadarenos, e quando ali os homens que estão endemoniados, que nada mais são do que médiuns, em desequilíbrio, sofrendo a perseguição de espíritos obsessores. Espíritos que estão obsidiando esses irmãos. Já é um processo grave de obsessão. E quando é perguntado, quem sois vós? O Espírito responde, meu nome? Meu nome é Legião. A legião naquela época, que se conhecia, era de soldados. E cada legião tinha no mínimo 300 soldados. Então ele estava dizendo que ele não estava só, ele tinha um grupo, era um condomínio espiritual. Tem pessoas que chegam aqui, assim, na casa. Tem pessoas que você olha, você fala, nossa, essa pessoa não tem problema. Na hora que ela senta ali à frente da entidade, aquilo aflora. Alguns espíritos se manifestam. Algumas pessoas começam a chorar, né? Que muita coisa do seu emocional vem à tona. Outros nem lembram que iriam perguntar. Tudo isso ocorre dentro do atendimento, mas às vezes não dá tempo da gente falar tudo isso para quem chega com uma roupa, por exemplo, muito decotada. E quando a gente pede para colocar um avental, é para preservar essas pessoas, porque lá dentro, alguns desses irmãos em desequilíbrio vão olhar você com outros olhos. Vão tentar lembrar de você quando não estiverem aqui. E se eles se conectarem vibracionalmente à sua energia, à noite eles podem ir até a sua casa ou ao lugar que você estiver, em espírito. Em espírito. Alguns chegam a ter relações sexuais com outras pessoas. Ah, mas ela não fez nada de mal. Eu falei, não. Ela simplesmente aguçou no espírito doente o desejo que ele tem, que não consegue ainda se controlar. Pega um pedaço de carne, passa no meio dos lobos e vê se eles conseguem se controlar. Fala para eles, fica sentadinho. Será que eles ficam? Não. Eles não conseguem vencer o instinto voraz que eles têm. Então a gente explica nessas reuniões sobre isso, para as pessoas entenderem. Agora imagine se eu vou, por exemplo, para um lugar regado a álcool, onde existe ali uma grande quantidade de álcool. Vocês não têm ideia a quantidade de bebidas alcoólicas que são disponibilizadas e vendidas.
É o maior evento de bebida do ano no Brasil. Mais do que Natal, mais do que Dia dos Pais ou qualquer outro evento. Você imagina quanto que não gira isso financeiramente para essas empresas. E elas não estão preocupadas com você. Não estão preocupadas com sua mente, sua família, se você vai voltar para casa, nada disso. É só quanto que se vai vender. Quem são os maiores patrocinadores dessas festas? Já parou para ver? Quem mais patrocina essas festas é quem mais ganha com elas. Então, quando a gente está numa festa onde a libido aflora, os instintos afloram, a pessoa está regada a álcool, então ela não tem concentração, ela não tem controle, às vezes nem da sua própria vontade, aí o mal toma conta. Muitas dessas pessoas depois, quando voltam à vida normal, percebem o que aconteceu. Vocês lembram de 3 anos passados, que começou ali a dizer que teríamos um problema que viria pelo ar? E esse problema, quando chegou nessa época de festa, desapareceu, ninguém mais falava sobre ele. Falava-se em janeiro, falava-se em dezembro, foi chegando fevereiro, o problema desapareceu. Ninguém podia falar mais. Não saiu nenhuma informação em nenhum veículo de comunicação. Só foi passar a data da festa. 2, 3 dias depois, começou a aparecer uma enxurrada de informações, pedindo para as pessoas se protegerem, usarem isso, usarem aquilo, que o problema era grave, que não dava para chegar perto. Vocês duvidam que vai acontecer isso de novo, esse ano? Então a gente só explica tudo isso para que cada um de nós tenha entendimento. Tá bom? Tenha muito entendimento, porque esses problemas que aconteceram há 3 anos, daquele sorvete, né, que o Gilberto fala, e agora desse problema, né, que deixa as pessoas muito manhosas, não tem? Um problema que deixa as pessoas agora muito manhosas, muito dengosas. Isso está absurdamente alto. Absurdamente alto. Então vai usando o que a espiritualidade orientou, deixa citronela em casa, deixa mirra espalhada em casa, tá bom? Vai usando as águas, famosas águas, que tem um preço muito especial, um apreço, né? Não é preço, é um apreço, que a gente aprecia muito. Vai usando, por exemplo, o funcho e todas essas outras orientações, como a copaíba, que ajudam a limpar o organismo. E aquele mensageiro que a gente não gosta de receber em casa, não tem um mensageiro que a gente não quer receber? Tem mensagem que a gente quer, mas tem uns que a gente não quer receber, não é? Esse mensageiro a gente já vai retirando para que ele vá embora. Tá bom? Faz direitinho, não importa se você está em qualquer ponto do Brasil ou fora do Brasil. Eu estou aqui em Madrid, Madrid está frio, está 0 graus. Eu estou na Alemanha, está caindo neve. Vá se preparando. Vá se precavendo. Tá bom? Para a gente não deixar ninguém ser pego de surpresa. Ok? Vamos fazer aqui a oração do Anjo Ismael. Em seguida, nós vamos colocar o hino nacional do Brasil. E tem uma surpresa hoje. Lembra que eu falei na semana passada para as pessoas gravarem o hino da sua terra? Já recebemos da Alemanha, seu York, já mandou para nós, York Hattie, esposo da Maria Hattie, né? Depois eu preciso ver a Dona Maria Hattie também, se ela canta em alemão, né, Dona Maria Hattie? Nós recebemos aqui
de Juiz de Fora, a Conceição, né, Amanda? E tem mais uma pessoa que mandou, que eu preciso verificar, tem mais uma pessoa que mandou hoje também. Eu não lembro se foi a Suzy da Espanha. Tem... O Tiago e a Pâmela de Santa Cruz do Sul. Tiago e a Pâmela de Santa Cruz do Sul. Tá bom? Então nós vamos colocar um hoje. Um deles já vai entrar no ar hoje. Qual dos três será? Está ansioso para saber? Daqui a pouquinho a gente coloca para você ouvir. Tá bom? E vamos orar agora a oração do anjo Ismael. E depois eu quero comentar sobre o planejamento espiritual dessa casa. Oração do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas. Paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação. Orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual poderemos te encontrar. Jesus, pedimos paz a eles, pedimos misericórdia aos nossos chamados inimigos, e que receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos e lava-nos de todas as culpas. Atraí-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. E se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastrar ainda um caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, nós te pedimos: rebrilha, Senhor, rebrilha ainda mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro, chegando às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Amém.
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E para dar continuidade já ao hino, vamos colocar um hino de uma das cidades que mandou para a gente. Toda semana nós vamos colocar uma. Tá bom? Tudo certo, Amanda? Vamos colocar uma então. Surpresa! Quem vem hoje? Hino da onde? Coloca aí para nós. Aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Fala sério, hein? Olha só. Vou te falar, pronto, já temos 2 cantores agora. Esse é o hino de Santa Cruz do Sul, gente, no Rio Grande do Sul. Quem cantou foi o Tiago Lisboa e a Pâmela Araújo, atendendo ao nosso pedido, unindo cada vez mais nossa terra, nossa gente e todos os países que fazem parte desse trabalho, colocando aqui o hino agora da cidade de Santa Cruz do Sul. Primeira vez que vem aqui esse hino, hein? Eu acho que foram pouquíssimas vezes que até se veicularam em rede nacional desse jeito, um hino dessa forma. Então, meus parabéns, estavam até com as bandeiras, você viu? Parabéns, casal, que Deus abençoe. Semana que vem tem um novo. Quem será que é, hein? Quem será que vai estar aqui cantando conosco na semana que vem? Vai ficar curioso, não vai? Tenho certeza que vai, tá bom? Mas é colocado com muito carinho, uma homenagem que a gente faz para mostrar que somos um só, uma só família. E cada lugar que o Gilberto está indo com as caravanas, que os médios estão indo, que está tendo café com a espiritualidade, todos esses lugares têm missões espirituais. Vindo de Curitiba, esse final de semana, o Gilberto comentava, por exemplo, da missão espiritual dessa casa. Ele falou uma frase que me chamou muita atenção, eu gostei, que é a formação integral do espírito. O que é a formação integral? É você preparar a formação desde o ventre materno. Você já imaginou, por exemplo, uma mãe que está ali gestante, ela saber tudo o que precisa para o espírito que está ali com ela ser bem recebido na terra? Que frequência, que música, que alimentação, que tipo de conhecimento ela precisa ter, que tipo de sentimento pode trabalhar com aqueles que estão à sua volta. Como é que a gente acolhe? Que eu acho que a palavra fundamental é essa. É o que Maria Santíssima ensina nessa casa. Como é que eu acolho esse espírito com todo o amor do meu coração? E depois, como é que eu faço isso quando ele nasce, quando ele cresce, quando ele vai para a escolinha, quando ele começa a aprender as primeiras lições, e aí vai subindo, tá? Ensino fundamental, né? Faculdade, pós-graduação, torna-se um profissional e vai levando a vida inteira, constrói uma família ou consegue aproximar de alguém para um relacionamento. Tudo isso é uma base espiritual. Se a gente pensar na formação integral do espírito, você vai pensar o que ele precisa saber de história, de economia, de física, de ciência, de religião,
de sociologia, de tudo, para que ele esteja se completando como espírito, respeitando a si, respeitando os outros e sendo produtivo no planeta Terra. Já imaginou a grande transformação que ocorrerá no Brasil e no mundo quando começar a implantar esse pensamento? E você sabia que quando esse espírito ele vai aprendendo, olha, aprende sobre as plantas, aprende sobre os alimentos, aprende sobre a respiração, sobre os exercícios, aprende a se divertir de forma saudável. Ele vai chegar à sua idade, que a gente chama da melhor idade, né? Os idosos, por exemplo, de forma saudável. Cá para nós, você já viu que tem gente de 80 anos com mais saúde que a gente? Tem gente aí fazendo exercício e na academia com mais vitalidade do que muita gente mais nova. Quando esses espíritos desencarnarem, eles não vão desencarnar doentes. Eles simplesmente vão dormir e acordar do lado de lá. Eles vão simplesmente encerrar o seu ciclo com muito mais paz, com muito mais tranquilidade. E sabe o que acontece depois? Eles acordam no mundo espiritual muito mais saudáveis. Não vai acordar, por exemplo, um monte de gente doente, um monte de gente com problema emocional, um monte de gente com desequilíbrio, e aí tendo que ter um esforço muito maior dos trabalhadores do outro lado para ajudar esses que estão desencarnando. Serão espíritos que demorarão muito menos tempo desacordados do lado de lá. Vão reabrir os seus olhos, já entendendo todo o processo do desencarne, todo o processo da encarnação ou reencarnação, e com uma recuperação muito mais rápida, logo estarão em atividades de novo. Olha que interessante. Olha como esse processo ele é perfeito, ele é completo. Por que então está criando hospitais holísticos? Para ajudar a completar esse ciclo. Fazer com que o espírito seja formado e preparado de forma integrativa. Por que usa as terapias? Para a mesma coisa. Por que precisa o lar de idosos, ensinando os idosos a não pensarem mais em doenças, mas em vida? Tudo faz parte do mesmo trabalho. E o Gilberto estava comentando que é assim no plano espiritual. Nas colônias que já estão se acendendo um pouco mais do que a nossa. Já existe um trabalho onde se une tudo que o homem foi capaz de inventar ou recriar em benefício do próprio espírito humano. Olha que maravilha isso, gente. Não é? São os reinos felizes. Os reinos que estão acima de nós. Temos os regenerados. Nós estamos sendo aqueles que querem se regenerar. Temos acima os regenerados e acima deles os espíritos felizes. É interessante, não é? Não é bom isso tudo? Por isso que a gente pede para que você ajude a casa a completar a sua missão. E completar a missão da casa, completa a sua, completa a minha, porque nós reencarnamos para poder fazer isso acontecer. Nós, eu, você e todos nós que estamos aqui juntos. Tá bom? E vamos nos deleitar agora com mais uma mensagem espiritual? Vamos? Vamos ouvir aqui a mensagem do nosso irmão Pai Miltinho, nosso irmão Preto Velho, gente boa toda a vida, como diz nosso irmão Eli Ferreira, e um grande amigo de todos nós. Vamos ouvir nosso irmão Pai Miltinho. As virtudes de um homem se dá pelo trabalho que ele faz, pela dedicação e pela fé. Lá de cá ninguém tem pressa para sair, porque se demora muito para chegar. Porque a fé é o fogo que sustenta,
A energia de cada um de nós é o fogo serpentino que Nosso Senhor sempre nos trouxe. E com a harmonia, o sentimento de cada um, tudo pode se renovar. É uma energia primária que precisa ser resgatada. A prece é inimiga. A paciência é que chega à perfeição. A perfeição em Deus. Jesus nunca teve pressa. Nunca tinha hora para acabar. Mas às vezes a gente aqui vê um corre-corre, vê um povo meio atropelando, com pressa logo de ir embora. Isso quebra a harmonia. Isso gera perigo. Isso traz confusão. Nós temos visitado algumas regiões que envolvem o Brasil de cima, e o Brasil do meio e o Brasil de baixo. O seu doutor está preparando outros trabalhadores para só chegar a casa. Os que estão, precisam aprender a firmar o pé para não sofrer essas variáveis e às vezes ter tanta dificuldade de juntar os irmãos. Isso não traz progresso à vida de ninguém. E cada vez mais atrapalhado fica aqueles que se ausentam do compromisso mais importante que firmou na sua vida. E se a vida não flui, é porque a ausência de energia está. E essa energia é da ambiência que aqui tem, que ajuda cada um a caminhar. Por quê? Porque é a energia que cuida da fé, que cuida do coração, que cuida da saúde. Tantos aqui foram alertados dos problemas de saúde que teriam há muitos anos pelo doutor, pelo próprio Ciganão. Mas, por cargas d'água do povo, não se cuidou. E foram até se ausentando, se afastando, se afastando, se afastando. Aí a doença vem e toma conta. E leva o trabalhador embora, porque ele não soube ouvir, não soube escutar o que o doutor que cuida da casa, que criou tudo isso para cuidar de vocês também. Tudo que está aí, toda essa ala que está aí em cima, é para cuidar de vocês, para vocês não adoecer. Mas você sabe que nem quando o doutorzão vem, o doutor Bezerra vem, nem água os trabalhadores levam, que ele mesmo fluidifica, que traz lá aqueles vasos bonitos, que é firmado lá por Nossa Senhora. Os da casa não levam para casa. Esquece. Aí vão ficando doentes, vão ficando cheios de dúvida, de medo, inseguro. A vida, ela ensina com o tempo.
Sabedoria se alcança pelas vidas que cada um tem. Os pretos velhos, assim como os brancos também, velho, tem sabedoria. Os caboclos, tudo gente cheia de sabedoria. Estando na carne, é difícil carregar o fardo da crença. Mas o preto velho está aí. Se vocês permitirem, na próxima segunda-feira, o preto velho volta a atender. Deus abençoe. Deus abençoe, que assim seja. Olha que notícia boa. Nosso irmão Pai Miltinho dizendo que semana que vem ele volta a atender também. Trazendo sabedoria, trazendo entendimento, trazendo união, trazendo paz. Esse irmão que é mineiro, gente boa toda a vida, e um espírito que a gente tem um carinho e uma gratidão muito grande. Muito obrigado, Pai Miltinho, obrigado a todas as falanges dos protetores espirituais. Amanhã temos atendimento também na casa, na parte da manhã, atendimento estendido, tá bom? E na quarta-feira também, aqui em São Paulo, tá? Temos atendimento no Santuário de Santa Sara, amanhã tem atendimento em Ribeirão Preto, a partir das 8 horas da manhã, e atendimento em Caxias do Sul também, tá bom? Então são os lugares onde você pode buscar esse atendimento, ó a velhinha caindo, ó, atendimento espiritual, e através da internet a programação que leva sempre a você o entendimento dos espíritos. Nós vamos encerrar agora esse programa, agradecendo sempre a presença de todos e pedindo para que você ajude essa casa, para que você faça parte desse trabalho e que a gente consiga cada vez mais salvar vidas. Tá bem? Nós vamos fazer juntos a oração do Arcanjo Miguel. É onde eu peço, mais uma vez, mentalize todos os irmãos que estão conosco, todos os países, todos os lugares. Oração a Miguel, o Arcanjo. Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos como um privilégio, sempre respeitando. Permitir que caminhemos sempre com dignidade. Afastai de nós as ideias perversas. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e nunca julgar. Ajudai-nos contra os nossos chamados inimigos, materiais ou espirituais, conscientes ou inconscientes, e os cure, pois a verdade é o vosso signo. Permiti que a nossa intuição seja como a vossa espada, para também dar-nos proteção. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir a errar. O nosso coração estará sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia, que é a nossa verdade. Fazei de nós mensageiros fiéis da suprema verdade, que é Deus. E por isso bradamos, com toda a alma, com todo amor, com todo o coração, para que essa energia alcance todos os cantos do mundo. Todos os exércitos de Miguel, o Arcanjo,
todas as milícias celestiais. E todos juntos bradamos assim: salve Arcanjo Miguel! Salve Arcanjo Miguel! Salve Arcanjo Miguel! Que assim seja. Amém. Com essa força, com essa luz, com essa paz, com essa vibração do Cristo, envolvendo a sua casa, o seu lar e a todos esses que estão em nossos pensamentos, nós agradecemos mais uma vez, dizendo assim: que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima possa estar sempre em nossos corações. Salve Jesus, anjo bom! Salve Maria Santíssima! Muito obrigado e até o próximo programa. Nada acontece por acaso. Se você está aqui, talvez o universo esteja tentando te dizer algo. Você já sentiu aquela intuição forte, um pressentimento que não sabe explicar? O baralho cigano é a ponte entre o visível e o invisível, entre as dúvidas e as respostas que a sua alma busca. No dia 27 de março, da 1 às 7 da noite, o Templo Espiritual Maria Santíssima te convida a mergulhar neste conhecimento ancestral. Um curso especial para quem deseja decifrar as mensagens ocultas, despertar a intuição e usar o poder das cartas para iluminar o seu caminho. As cartas já estão na mesa. Agora, cabe a você dar o primeiro passo. Inscreva-se agora pela Central de Atendimentos do TENS e venha aprender a linguagem do destino. A missão que este país tem: iluminar o mundo com a verdade vivida e praticada pelo Cristo. Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho.